Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Muito bom estar aqui, nesse trabalho, no Doutrinária de Quinta-feira, na nossa casa, com tantos corações amigos, e poder trazer um tema que é tão especial para a gente, que é um convite que nos chama a viver, e a viver com muita alegria, com alegria em abundância, a realmente exercer o nosso papel nesse mundo. Eu vou trazer esse tema com base, gente, num estudo que é muito especial para nós, da nossa casa. Às segundas-feiras à noite nós fazemos o estudo do Evangelho Redivivo. E nesse estudo nós passamos, estamos no livro 2 desse estudo, que aprofunda a respeito do Evangelho de Mateus. E a gente vai, então, à luz da doutrina espírita, revisitando o Evangelho, que é a boa nova de Jesus. Então, como a gente, enquanto estudantes da doutrina espírita, enquanto pessoas que queremos viver como espíritos imortais, conscientes da nossa realidade, como é que a gente pode se aproximar do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, para nos apropriar, para a gente trazer, como dizia Emmanuel lá em Renúncia, as palavras de Alcione, o Evangelho do Cristo, ele precisa ser conhecido, precisa ser meditado, precisa ser sentido e precisa ser vivido. Então, é essa frase que é o pano de fundo de todo esse estudo do Evangelho Redivivo. Então, eu digo isso porque eu estou trazendo aqui uma reflexão que ela não é minha, ou não é só minha. Ela é de um grupo de pessoas que estudam há bastante tempo, ela também vem de fontes que a gente foi buscando ao longo desse estudo. Bebemos muito na fonte, por exemplo, do núcleo de estudos Paulo Estevam, de São Carlos, e muitos outros pelo Brasil, a própria FEB, os estudiosos da Federação Espírita Brasileira e assim por diante. Então, gente, sal da terra e luz do mundo, talvez seja, uma das frases aí mais famosas de Jesus, essa em que ele chama seus discípulos, de sal da terra, os discípulos são a luz do mundo. O que isso quer dizer? E como é que a gente traz essa frase, esse dizer aqui para o hoje, para a nossa realidade? Porque Jesus, gente, não falou lá para Pedro, para Mateus, Jesus falou para todos nós. Tudo que Jesus disse, ele olhava ali não para aquelas pessoas, aquelas personalidades encarnadas na frente dele. Ele falava as verdades para uma humanidade de encarnados e desencarnados, de todas as suas ovelhas, que somos nós. Somos os Espíritos de Deus que fomos designados para a nossa sorte, sob a tutela de um irmão muito amado e muito amoroso, que é Jesus. Então Jesus falava para todos nós. Um pouquinho do contexto dessa fala, Onde é que Jesus vai se expressar e vai se dirigir a nós, como sal da terra e luz do mundo? Logo depois que ele nos traz as boas aventuranças, que são conhecidas como o Sermão do Monte, que é aquele trecho, que ficou registrado nos evangelhos como sendo aquelas boas práticas que Jesus veio nos ensinar. É basicamente um manual da boa conduta, um manual do nosso caminho para a evolução espiritual, as boas aventuranças. Muita gente cita Gandhi nesse momento, Mahatma Gandhi, que disse que se todos os escritos do mundo se perdessem, mas apenas ficasse o Sermão do Monte, nós já teríamos um roteiro seguro para a nossa elevação. E é isso, Jesus veio falar para todos nós, e inclusive, para aqueles que podem não acreditar em Jesus, e tudo bem, Não é sobre isso, É sobre nós sermos homens e mulheres de bem, sobre a gente fazer o bem, sobre a gente ter boas ações. A minha filha esses dias me perguntava: mamãe, eu tenho uma amiga que não acredita em Deus, e intrigada com isso. E eu disse: filha, tudo bem, Deus acredita nela. E se ela agir no bem, é isso que precisa. E ponto final, A gente não está aqui preocupado em qual é a crença, essa ou aquela crença. Todos os caminhos levam a Deus, porque o caminho é único, gente.
A gente pode até traçar alguns atalhos, aqui, alguns desvios, mas o caminho é o caminho do bem. Então, Jesus veio nos ensinar aqui no Sermão do Monte as bem-aventuranças, e no Evangelho Redivivo a gente desdobra esses ensinamentos e coloca aquelas palavras no contexto da época para entender, para tentar se aproximar ao máximo do significado. Vou dar um exemplo. No pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, a gente vai entender que Jesus está se remetendo a uma frase que está lá no Velho Testamento em Isaías. E que lá em Isaías, em outros trechos do Velho Testamento, essa expressão pobres de espírito designa uma pessoa que está já, vamos dizer assim, aquebrantada. A pessoa, ela já sofreu tanto nesse mundo que ela vê que a verdade não é a verdade material, que existe muito mais. Então, esse pobres de espírito ali, a gente interpreta e entende que Jesus estava nos chamando a sermos o quê? Essa pessoa, que ela não se vê mais como um orgulhoso da terra, como alguém que é melhor do que alguém. Ela é humilde, de coração. E aí a gente vai ver que humildade, gente, quando Jesus diz assim, olha, felizes os humildes, que é isso que são as bem-aventuranças, a felicidade real, né? Então, felizes os humildes. Felizes nós, se nós nos vermos iguais uns aos outros. Que felicidade de uma pessoa que consegue viver a vida desse jeito, que não se vê melhor do que ninguém e nem pior do que ninguém. Que alegria essa pessoa tem todos os dias, ao despertar e ao ir dormir, com tranquilidade, porque sabe da sua importância, do seu valor, e sabe que o seu irmão, e aí é qualquer irmão, gente, desde uma Madre Teresa de Calcutá, aquele irmão que cortou a sua frente no trânsito hoje, Deus ama igual. E aí a gente pensa assim, mas Deus me ama igual? Ama igual. Deus é amor para todos nós. Só a gente, na nossa imperfeição, na nossa visão limitada, não vê assim. Mas sejamos humildes e passaremos a ver dessa forma. Então, o convite. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? Essa talvez seja um pouquinho mais fácil da gente entender pela proximidade da palavra, né? São aqueles que têm uma calma íntima, paz de espírito. E a gente começa a perceber nas bem-aventuranças que elas se desenvolvem como um roteiro, gente. Uma receita de bolo que não tem como você botar o próximo ingrediente sem ter botado o anterior, porque desanda, né? Então, essa escadinha, bem-aventurados os humildes, é o primeiro degrau. Só consegue subir o segundo degrau da escada quem botou o pé no primeiro. Só consegue ser calmo, manso, ter essa paz interior, quem é verdadeiramente humilde. Quem já não passa pelas intempéries que o orgulho provoca. Bem-aventurados os aflitos. Essa frase que está lá no capítulo 5º, maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, né? Que vai nos trazer o quê? A realidade do nosso mundo de provas e expiações e a realidade da lei de Deus, que é uma lei de causa e efeito, que é uma lei de que eu colho aquilo que eu planto. Simples assim. E aí, se eu tenho aflição, tem uma causa, que pode estar nessa vida ou pode estar em uma vida anterior e eu nem lembrar. E tudo bem. E faz parte do processo. E como eu encaro? Felizes os aflitos. Felizes os que encaram suas aflições com humildade, com calma íntima e conseguem ter resignação. E aí vai, gente. Felizes os que têm fome e sede de justiça. A gente vai ver que é a sede do quê? Da retidão moral, do agir corretamente. Os misericordiosos, aqueles que agem com compaixão, que perdoam. Os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos pela justiça, que é lá o último degrau, que atinge aqueles que conseguem verdadeiramente ser fiel a Deus e viver uma vida de amor aqui, mesmo enquanto encarnados. E isso nem sempre é fácil, porque são essas pessoas que já galgaram todos esses degraus
aqueles que o mundo menos aceita. Aqueles que a gente vê assim e pensa, meu Deus, uma pessoa tão boa, como pode passar por tantas tribulações? Mas aquele barquinho ali, gente, não está sentindo a tempestade. Porque já galgou aquele espaço, né? Um Paulo, um Sócrates, vamos falar de antes de Jesus. Um Sócrates, quando recebe a sentença de morte, ele diz assim, não vão me matar. Ele não teme, porque ele tem a consciência do espírito imortal. Ele é humilde, ele tem calma, ele tem resignação, ele compreende o amor de Deus. E sabe que aquilo ali, infelizmente, é um mal necessário, para que a mensagem dele perdurasse até os dias atuais e passasse a preparar um povo para mensagens mais importantes, como a que Jesus trouxe. Percebe? Então, é uma escada que todos nós somos convidados a subir. Jesus traz essa realidade para a gente nas bem-aventuranças, e é nesse contexto, ao final dessa fala, para os caídos do mundo, para aqueles que têm menos esperança, que ele faz essa fala, aí ele se dirige aos discípulos, aqueles que já confiavam nele, aqueles que já tinham se comprometido com a mensagem dele. A gente pode apontar na época para alguns nomes, para Pedro, como eu falei, para Mateus, para João. E hoje, quem são os discípulos de Jesus, gente? Essa é uma mensagem aos discípulos. Discípulo, a origem dessa palavra é disciplina. É aquele que segue uma determinada metodologia. E como diz Emmanuel, eu gosto muito de uma frase de Emmanuel que ele diz assim, a espontaneidade vem depois da disciplina. Essa frase me ensinou muito na vida, porque eu achava que as pessoas espontâneas, as pessoas disciplinadas eram coisas contraditórias, e agora, não, peraí, entendi. Quem tem o direito de ser espontâneo é quem já está intrínseco já a disciplina na pessoa, né? Aí pode ser espontâneo. E aí por isso eu digo para mim mesma, não, tem que fazer uma prece ao acordar, fazer uma prece ao dormir, tem que ser disciplinado, estou bem longe da espontaneidade, né? Então a gente tem esse grau de realidade com a gente mesmo. Tanto o sal, gente, quanto a luz, o que eles têm em comum? A gente identifica ambos pelo uso. Eu sei que sal é sal porque eu usei o sal. Eu sei que a luz é luz porque ela ilumina. Então ambos servem para alguma coisa. Aí já dá uma dica para a gente. Então quem entrou em contato com a mensagem de Jesus, gente, está pronto para servir. Pode já começar a querer servir para alguma coisa. Divaldo Franco diz assim para a gente, todos nós, ao encarnarmos, ouvimos uma vozinha, antes de reencarnar. Todos nós ouvimos uma voz, e essa voz diz assim, tu reencarnas para servir. Ninguém está aqui à toa. Todos nós temos, né, uma responsabilidade. Estamos aqui, ocupamos um corpo de carne nesse momento, né, nessa matéria densa, com um propósito. Cada um sabe o seu. E cada um tem um propósito único. Se eu não exercer o meu, a Sol não vai exercer por mim. Ninguém vai. Eu tenho que exercer o meu propósito. E a função, né, do Evangelho Rediviva é nos ajudar a recuperar essa finalidade educativa do Evangelho. A gente se reconectar ao Evangelho para aprender a fazer a diferença. Então, afinal, o que significa ser discípulo do Cristo? Nem entrei no sal. Entrando no sal agora. Quais são as características do sal, gente? A gente, nos nossos estudos, escolheu umas 6 ali, eu consegui anotar, tá? Tem várias pessoas que estão no estudo aqui hoje, né? Adri, Timo, Juan. Vocês me corrijam se tiver algo faltando aí, gente. O sal, gente, a gente identifica porque ele tempera, né? O sal tempera. O sal dá sabor, dá alegria. Então, a gente, enquanto sal, a gente precisa temperar, gente. Ter motivação pela vida. Tem esse livro que é muito bom falar disso, né? Do Viktor Frankl, Em Busca de um Sentido, Em Busca do Sentido.
Não sei quem já leu, mas vale muito a pena. É um escritor, psicanalista austríaco, que escreve a jornada dele em Auschwitz, na Segunda Guerra. E como ele consegue sobreviver ao Holocausto. E ele sobrevive e ele percebe por que outros sobrevivem também, assim como ele. E ele começa a eliminar algumas variáveis. Peraí, não é força física. Peraí, não é alguém que tenha algum privilégio aqui dentro. O que é? As pessoas que ele identifica que conseguiram sobreviver àquele momento terrível são pessoas que, como ele, tinham algo, uma determinação na alma muito, muito importantes, que sabiam que precisavam cumprir. Precisavam sair dali para cumprir o propósito. Então, a gente se conectar a esse propósito é fundamental. É ser sal. Ser discípulo do Cristo tem que ser sal. Tem que ter um propósito, tem que temperar. O sal também conserva, né? Conserva os alimentos. Antigamente, né? A tainha escalada, uma peixinha escalada, tão bom, né? Porque ele é conservado com sal. E aí ele dura, né? No tempo de Jesus era assim, os alimentos eram conservados com sal. Não tinha refrigeração, né? Então, valores éticos e morais é a gente conservar o quê? Num mundo, gente, tão caótico, em que parece que lá fora já a família já não importa mais, né? Ou pode se, né, relacionar com as pessoas de qualquer jeito, de qualquer forma, a gente ter essas bem-aventuranças, esse código intrínseco, saber ouvir a nossa consciência, porque a consciência sabe o que é certo e o que é errado. Né? As pessoas que não vivem com esses valores éticos e morais da maneira, digamos assim, como a gente enxerga, pode ser que tenham, por um tempo, adormecido, anestesiado a própria consciência, mas a consciência desperta. Nem que seja depois da morte, ela desperta. E ela vem o quê? Nos pedir, às vezes exigir o retorno, nos exigir que a gente recupere aquilo que a gente prejudicou e aqueles que a gente prejudicou. Então, a gente conservar é ser sal, conservar-nos no caminho do bem. O sal equilibra, né? O sal no nosso corpo, na natureza, ele está ali e ele equilibra a vida. Para a existência da vida existe o equilíbrio que o sal, né? A bomba de sódio e potássio no nosso corpo, enfim, para o funcionamento, né? Enfim, de todas as funções do corpo, e a gente vê isso na natureza como um todo. Então, esse equilíbrio que o sal traz é um convite para a gente, que a gente consiga equilibrar a psicosfera, gente. Equilibrando o quê? Para o bem, né? Ah, mas o ambiente lá é muito pesado. Ah, mas eu não vou lá porque lá não é bom, né? Gente, é um convite, né? Que a gente possa, nesses ambientes que não são tão legais, talvez, emitir uma prece, né? Equilibrar de forma... Ah, mas a pessoa, né? Não gosto de tal pessoa, não vou com o jeito da pessoa. Está ali um convite. Como equilibrar? Vamos trazer a conversa para um tom positivo, para um tom de esperança. Vamos lembrar as coisas boas, né? Então, o sal precisa equilibrar. Mas o sal também é discreto, né? O sal, em geral, ele tá em tudo e a gente não vê, né? Eu dei alguns exemplos aqui que a gente nem lembrava. Tá no nosso corpo. Tá em tudo, né? Tá nos alimentos, né? Todos os alimentos têm um pouquinho de sódio, enfim, tá ali. Naturalmente tá ali. Mas o sal é discreto. Então, a gente também é convidado a fazer o nosso papel sem esperar reconhecimento. Né? A gente lia, antes de entrar aqui no trabalho, o Evangelho que nos lembrava isso. Fazer a caridade, né? a mão direita, sem que a esquerda saiba. Né? Ser discreto. Nesse mundo de aparências, parece que a gente tem que estar no holofote para existir, né? Não é bem assim, não precisa ser assim. A gente pode fazer sem essa expectativa. É libertador. Tirar essa pressão. O sal, na época de Jesus, o sal era valor monetário, né? E foi por muitos anos. Salário, né? Pagamento em sal. O sal tinha esse valor monetário. Então, ser sal nos convida também a ser valor. E que valor? Vocês veem que eu estou trazendo do ponto de vista material, mas o real sentido é do ponto de vista espiritual. Isso a gente aprende no Evangelho Rede Vivo.
A gente vai tirar, como diz Paulo para a gente, o espírito da letra, né? Então, ter valor é a gente entender que todos nós, enquanto atuantes no bem, somos o verdadeiro tesouro da terra. Os homens de bem, né? Qual é o valor que tem uma Madre Teresa de Calcutá, que eu falava antes, né? Um Chico Xavier. Que valor tem essas pessoas, gente? Imensurável, imensurável. Nós, agindo no bem, somos os tesouros da terra. Então, que a gente possa assumir o nosso valor. E o sal também tem a característica de ser imperecível. O sal, ele não muda, né? O sal, ele não estraga. O sal, ele permanece. E isso é a gente viver como espíritos imortais que somos. É hoje acordar, né? E pensar, vou tomar minhas decisões, vou viver o meu dia como um espírito imortal. Que significa o pensar nas consequências daquilo que eu faço. Né? Que sejam consequências para o bem maior, para além daqui. É botar na balança o valor real das coisas materiais, que são importantes, mas não são mais importantes do que os sentimentos alheios, não são mais importantes do que o trabalho no bem. Então, o que é importante de verdade? Né? A gente saber dar valor é a gente saber botar as coisas no seu devido lugar. Ter essa integridade entre o que a gente sabe, o que a gente fala e o que a gente faz. O convite, gente, para a gente cada vez mais, sempre foi, mas cada vez mais o convite para a gente ser íntegro, para a gente não ter máscara. Tem um coordenador do ESG que falava para a gente, né? Depois do desencarne, as máscaras caem. Ele falava isso toda semana para a gente. Depois do desencarne, as máscaras caem. Que a gente não precise passar por esse momento de decepção ao desencarnar, que a gente possa viver com integridade, que o desencarne seja para a gente apenas uma continuação do nosso viver. Vamos falar então da luz em 5 minutos? Topo! O que precisa, gente, para acender uma vela? O que precisa? Precisa da vela? Né? A vela é o quê? A vela, o material da vela ali, o pavio, enfim, é um material que é o comburente, né? Mas precisa de mais, só a vela sozinha não se acende, né? Precisa do quê? Uma faísca, né? O fósforo, uma faísca de fogo, mas se tiver no vácuo, não acende, precisa de oxigênio. Então, para acender uma vela, para ter luz, eu preciso da faísca, do comburente e do oxigênio. E para aprender a brilhar a nossa luz, porque Jesus nos convida a ser sal, que é tudo isso que eu falei, né? E a ser luz. E ele diz assim, ó, vós sois luz. Que luz é essa? Eu preciso acender essa luz. Para aprender a brilhar a nossa luz, demanda essa coerência que a gente falava ali, dessa integridade entre as palavras, os pensamentos e as ações. Isso Emmanuel nos traz na leitura que foi feita antes aqui. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 180. Para acender a luz, então, precisa do quê? Pensamentos no bem, palavras no bem e ações no bem. Aí a gente é luz. Percebe? Na leitura de Emmanuel, a casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. Às vezes a gente acha que o problema está nas circunstâncias, no mundo, na quantidade, no tamanho. Tem uma historinha que a Ellen gosta muito de ler, um livrinho, em que é uma senhorinha que mora numa casinha muito pequenininha, e ela está muito infeliz. E aí passa um ancião conhecido na vila e ela pergunta para esse ancião um conselho. Seu ancião, eu moro numa casa muito pequenininha, mas muito pequenininha, o que eu posso fazer? Ele diz assim, traz para dentro de casa a sua galinha. E ela não entende, mas ela faz o que o ancião mandou, né? Ele é o sábio. Traz a galinha. A galinha faz uma confusão, bota ovo em cima da mesa, derruba os objetos, não sei o que. Passa o ancião, pelo amor de Deus, a galinha está fazendo uma bagunça e a minha casinha continua pequenininha. Traz para dentro seu porquinho. Ela estranha, mas traz. Bota o porquinho para dentro de casa.
mas seu ancião, agora o porquinho sujou minha sala, está comendo as coisas da despensa, está fazendo uma bagunça. O que eu faço? Minha casa continua pequenininha. Traz para dentro a sua vaquinha. Põe a vaquinha para dentro da casa. E aí vocês podem imaginar, né? Tudo destruído dentro de casa, aquela bagunça, a vaquinha faz necessidades ali no canto e tal, e ela passa o céu, assim, pelo amor de Deus, minha casa continua pequenininha, agora está bagunçada. Põe os bichinhos para fora. Ela vai um a um, põe os bichinhos para fora, limpa a casa. Ai, seu ancião, muito obrigada, minha casa está tão grande, está tão espaçosa. Então isso é só a questão da perspectiva. Por vezes, a gente precisa da contrariedade, né? Da doença, do problema, para dar conta que estava, na verdade, tudo muito bem, né? Então, é possível marchar valendo-nos de luzes alheias. É possível a gente andar na vida sempre dependendo de alguém que seja a nossa luz, né? Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Esse é o alerta que Emmanuel nos traz na mensagem que foi lida antes. Por quê? Porque temos também as sombras. As sombras vêm da ignorância, vêm da maldade, vêm da insensatez. Os nevoeiros, gente, assaltam as consciências, assaltam os nossos raciocínios, assaltam os nossos sentimentos. Isso é uma realidade. Se sempre dependermos da luz alheia, estaremos sempre ameaçados pelas sombras e pelos nevoeiros. Teremos momentos de respiro, mas serão momentos, não serão uma constante. Para que seja uma constante na nossa vida, a gente precisa fazer brilhar a nossa luz. Mas, Emília, como é que a gente vai fazer brilhar a luz? Pergunta lá no Evangelho Redivivo. Se eu ainda estou aprendendo a lidar com as dificuldades. A gente pode, por exemplo, gente, nos momentos de dificuldade, evitar expressar revolta, evitar expressar angústia, evitar o desespero. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os resignados. Passar a encarar os desafios da vida como aprendizados, colocar as coisas do tamanho que elas são, sem exacerbar o problema de um tamanho que eu não consigo nem enxergar a solução. A gente pode passar por um problema e expressar confiança. Isso é um exercício, isso é um hábito. Não é fácil, mas vai ficando mais fácil, vai ficando menos difícil, se a gente se realiza que vem de dentro, que vem de dentro. Exercitar o nosso ambiente doméstico. Tem sombra dentro de casa? A gente pode fazer a luz. No trabalho, o chefe é incômodo, aquele time, aquelas pessoas são incompetentes, ninguém me entende, eu posso fazer a luz. Pode partir de mim as soluções. No ambiente social, eu dei o exemplo do trânsito, a gente pode pensar nos amigos, né? Nas convivências, na casa espírita, né, gente? Tem amigo meu que diz assim, não, mas daí tem que conviver com muita gente, eu que não quero, não. Tá só postergando, vai ter que, em algum momento vai ter que encarar. É isso. E sem a posição de coitadinhos, de ombro baixo, gente. Em confiança a gente tem Jesus como nosso modelo, nosso guia. Vocês acham que Jesus andava ali em Cafarnaum, assim, olhando para baixo? A única vez que ele olhou para baixo foi parar lá no Evangelho, inclusive, que ele escreveu lá na terra, né? Mas tinha um propósito, um ensinamento ali, né? Pra gente, né? Jesus andava altivo, gente, com alegria, em paz, com confiança. E é assim que nós, discípulos de Jesus, devemos encarar a vida. Com altivez, expressar a nossa luz, sempre que possível, através de pensamentos, através de palavras, através de atitudes. Quantas vezes a gente às vezes quer se anular, né? Não, deixa pra lá. Não, mas isso eles já devem saber. Não vou interromper.
Não, gente. Só você consegue encaixar aquela pecinha naquele quebra-cabeça de bilhões de peças. É só a sua que encaixa ali. Ninguém vai falar aquilo que passou na sua cabeça. Ninguém vai fazer aquela atitude que é o que você está esperando. Se você está esperando, é porque te chamou de algum jeito. Cuidar da nossa postura diante do mundo. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Que a gente se sinta parte do reino de Deus. Ele não está lá no futuro. Ele não está lá depois do desencarne. Ele não está lá no nosso lar. O reino de Deus está bem aqui, esperando a gente fazer a nossa luz. É isso. Boa noite.